Isaías 53. Isaías 53, verso 1, do 1, 3. Você encontrou? Amém. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós nos apresentamos ao Senhor e te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre, Senhor, na nossa vida a tua santa palavra, que essa palavra que é cortante, essa palavra que penetra, Senhor Deus, e faz divisão, Senhor, entre juntas, medula, essa palavra, Senhor Deus, que separa, Senhor Deus, todas as coisas, que essa palavra, Senhor, faça diferença, seja relevante, que ela seja uma palavra, Senhor Deus, que tenha impacto na nossa vida. Deus, em nome de Jesus, que como um corpo hoje possamos participar da Santa Ceia e viver de acordo com a tua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Domingo de Santa Ceia, domingo em que vamos nos apresentar diante de Deus e vamos compartilhar do corpo e do sangue de Jesus, e que vamos nos lembrar do sacrifício de Cristo na cruz. E se lembrar de Cristo significa que automaticamente nós nos lembramos de todo o seu sacrifício, de tudo aquilo que Cristo fez por nós, de tudo aquilo que Ele sofreu na cruz, de tudo aquilo que as pessoas fizeram com o nosso Senhor, e de como Ele sofreu, de como Ele padeceu por causa dos nossos pecados. E hoje o Senhor nos fala que para nos aproximarmos dessa mesa, nós precisamos em primeiro lugar analisar o nosso coração, nos examinar. E a partir desse momento, no momento em que nós nos examinamos, o Espírito Santo fala conosco e nos mostra aonde temos pecado, aonde temos errado, aonde precisamos do auxílio de Deus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías está falando a respeito do Messias que viria, a respeito do Salvador, a respeito daquele que viria julgar e que vai vir julgar na sua segunda vinda os céus e a terra. Está falando do nosso Senhor Jesus. Está falando que o Messias veio, o Messias pregou, o Messias fez milagres, o Messias andou por essa terra, curou pessoas, visitou cidades, falou a respeito do reino dos céus, trouxe uma mensagem que impactou uma geração e nos traz impacto na nossa vida até hoje. E a pergunta é: quem deu crédito a essa pregação? Quem deu crédito a essa mensagem?
Quem deu crédito a essa palavra que foi pregada por Jesus há mais de 2.000 anos atrás? Quem escutou a sua voz? Quem escutou o seu gemido na cruz? Quem escutou? Quem enxergou que ali havia alguém diferente, uma pessoa que não era desse mundo, uma pessoa que não era natural, uma pessoa que era 100% homem, mas que ao mesmo tempo era 100% Deus, e que esteve entre nós, pregou para os homens. Quando o Senhor Jesus esteve na terra, Ele fez grandes milagres, e muitas pessoas criam, muitas pessoas se aproximavam dEle, por causa dos milagres que Ele realizava. E mesmo assim, existiram momentos em que Ele falou: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque em muitos lugares Ele fez milagres e ainda assim o coração dos homens estavam endurecidos, o coração dos homens estavam como pedras, e não conseguiam enxergar que diante dele estava o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Senhor, aquele que poderia mudar a vida de cada um, que pode mudar a nossa vida por completo, que pode mudar a nossa vida de maneira sobrenatural, que pode fazer grandes coisas a nosso respeito. O nosso Deus soberano, Ele está aqui nessa noite. Esse Jesus está presente aqui. E a mensagem que Ele pregou há 2.000 anos atrás, ela continua viva até hoje. Ela continua firme na nossa memória, firme no nosso coração. Essa chama não vai se apagar assim. Hoje eu acho incrível como as pessoas querem, às vezes, no Facebook, criam memes, tem uns caras muito criativos, para atacar o Evangelho, para atacar a palavra. Eu fico olhando e vendo mais de 2.000 anos. Já tiveram inúmeras situações em que se levantaram contra o Evangelho, contra a igreja, e não destruíram a igreja. O camarada acha que de frente para o computador ele vai destruir o Evangelho. A palavra de Deus continua viva no nosso coração. Esse Evangelho é vivo, esse Jesus é vivo, esse Jesus é poderoso. Esse Jesus é capaz de nos socorrer, esse Jesus é capaz de vir em nosso auxílio. A realidade é que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos solitários no meio de uma multidão, e o mundo cada vez mais tem caminhado para isso. Estamos numa família, estamos dentro de uma mesma casa, mas cada um vivendo no seu mundo particular. Cada um teclando no WhatsApp, outro assistindo televisão, outro fazendo uma outra coisa. Ou seja, cada um vivendo a sua própria vida, na sua individualidade. Ou seja, ao mesmo tempo que estamos em conjunto, ao mesmo tempo que estamos em grupo, estamos sozinhos. E o Senhor Jesus, aqui na descrição de Isaías 53, vai falar que Ele não tinha beleza, Ele não tinha formosura, Ele era desprezado, Ele era rejeitado entre os homens, era um homem de dores, era um homem que vivia em trabalhos, em esforço. As pessoas olhavam para Ele e não davam nada, vivia uma vida solitária, uma vida distante. Falando a respeito do Messias. Hoje, estamos vivendo em solidão, muitas pessoas vivendo em solidão, porque não conseguem encontrar alguém para compartilhar suas emoções. O ser humano precisa compartilhar. Eu tenho um livro que se chama, minha esposa que me deu, quando a gente era namorado ainda, A Terapia do Abraço. Ou seja, um abraço
às vezes pode nos curar. Um abraço, às vezes pode curar as nossas emoções. E naquele tempo, viver em solidão também era vergonha. Era símbolo de vergonha, era símbolo de tristeza. O Senhor, quando Caim matou o seu irmão Abel, quando Deus se aproxima, quando Deus fala com Caim, uma das coisas que Deus faz é colocar uma marca nele e o tirar daquele grupo, e ele viveu como um homem errante, como um homem que vivia por outros lugares, e as pessoas apontavam e diziam: ali está alguém que desagradou a Deus, ali está alguém diferente. E as pessoas o repeliam, e as pessoas não queriam estar com ele. Muitos de nós hoje estamos vivendo como leprosos, em que as pessoas não têm prazer de estar com você, as pessoas te repelem, as pessoas te afastam, as pessoas te colocam barreiras. Eu não sei o que tem te trazido, o que tem te feito entrar nesse processo em que você tenta se excluir, em que você tenta ficar afastado, porque a realidade é que muitas pessoas hoje já não querem viver em grupo, já não querem participar, já não querem estar presente, já não querem fazer parte. Rafael aqui falava que o jovem, ele gosta de fazer parte de um grupo, ele gosta de se sentir mais forte. Existem gangues em que o jovem, para entrar, para ele poder fazer parte, antes ele toma um couro antes, toma uma sova, um piau, mas ele quer estar lá. Não, eu apanho, depois ainda brinca, ainda fala, da minha vez quando eu entrei, apanhei muito mais do que você, ainda fazem comparações. Mas a realidade é que nós precisamos estar em grupo, precisamos estar em comunhão. E não é à toa que o Senhor, quando Ele estabelece a igreja, Ele coloca a igreja, Ele compara, e a Bíblia compara a igreja a um corpo em que tudo está interligado, tudo está conectado. Se o dedão do pé bate, todo o corpo sente dor. Se a tua coluna não está certa, se a tua coluna não está reta, você pode ter dor de cabeça, você pode ter outros problemas, pode gerar outras patologias. Ou seja, o Senhor criou a igreja para que através da igreja nós pudéssemos ter satisfeito a nossa necessidade de estar em comunhão, estar em grupo, de fazer parte de um grupo. Mas um grupo de pessoas que tem a mesma esperança, de um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo, um grupo de pessoas que quer ir morar no céu com o Senhor, um grupo de pessoas que quer fazer parte e cantar num grande coral, onde vamos exaltar o nome do nosso Deus e glorificá-lo dia a dia. Vamos passar a eternidade louvando e adorando o nome desse Senhor, desse Deus. E eu não posso imaginar alguém que vai ficar a eternidade glorificando a Deus, exaltando a Deus, que não consiga glorificar a Deus aqui na terra. Alguém que não consiga dar glórias a Deus aqui na terra. Se não consegue dar 5 minutos de glória a Deus, quanto mais passar a eternidade com o Senhor, glorificando o nome dEle. Tem pessoas que só sabem reclamar, só sabem falar mal, só tem palavras de tristeza, só tem palavras que colocam para baixo, daí as outras pessoas te excluem,
daí as outras pessoas se afastam. O Senhor está falando com você. Quando o povo de Israel foi cativo na Babilônia, quando o povo de Israel foi levado para a Babilônia, o salmista vai dizer que eles estavam numa terra estranha, que eles estavam numa terra onde eles não conseguiam cantar, onde aqueles que os oprimiam pediam: cante para nós um cântico lá de Sião, da terra de vocês. E eles não conseguiam cantar. Eles não conseguiam entoar esse cântico, porque o coração deles se sentia desprezado, o coração deles não sentia parte daquele grupo, o coração deles não fazia parte daquela terra. Acho que agora você vai entender onde eu quero chegar. Você não faz parte dessa terra, meu querido. Você não faz parte desse mundo. A tua pátria não é aqui. A tua bandeira não está escrito ordem e progresso. Nós somos de uma terra, de um lugar que já foi preparado para nós. Nós somos de um lugar em que as pessoas falam uma outra língua, em que existe uma outra lógica. Da terra onde nós somos, aquele que for o menor vai ser o maior, aquele que for humilhado vai ser exaltado, aquele que chora hoje vai sorrir, aquele que sente dor hoje vai passar a eternidade com o Senhor, glorificando o nome dEle. Lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor. Nós somos dessa terra. O Senhor quer te chamar para essa terra. A palavra de Deus fala que o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, você nasce de novo. Quando você vai para Cristo, você nasce de novo. E o Senhor imprime em você a identidade dEle. O Senhor coloca em você uma comparação esdrúxula, mas o Senhor coloca em você o DNA dEle. Sei que pode ter gente que amanhã vai querer fazer teste de DNA para tentar encontrar o DNA de Deus. Mas espiritualmente falando, o Senhor muda a sua maneira de viver, de falar. O Senhor quer ser influência na sua cultura. Ou seja, nós somos transportados de um reino que falava de um jeito, que se comportava de um jeito, que tinha uma maneira de viver, e agora somos transportados para o reino de Deus, para o reino do seu Filho, aonde a lógica é a lógica de Deus que prevalece. Onde o poder de Deus prevalece. Nós não somos dessa terra. Muitas vezes estamos aqui e a impressão que dá é que todos os dias somos oprimidos, sofremos. A impressão que dá é que já não vamos aguentar mais, já não vamos suportar tantas lutas, tantas dores. É o momento em que nós devemos olhar para o nosso Senhor. É o momento que nós precisamos nos lembrar de Isaías 53, que lemos, que Ele foi homem de dores, que Ele foi um homem experimentado no sofrimento, que as pessoas não olhavam para o seu rosto, as pessoas viravam a cabeça para Ele e o rejeitavam. Ou talvez a única coisa que você experimentou até hoje tenha sido a rejeição. A única coisa que você experimentou até hoje dentro da sua casa tenha sido a afronta. A única coisa que você tem visto até hoje sejam pessoas balançando a cabeça e dizendo que você talvez não vá conseguir.
Mas o Senhor tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz. E até o desprezo Ele usa para que o nome dEle seja engrandecido. E nós falávamos aqui hoje pela manhã que esse desprezo também traz em nós alguns aspectos positivos. A maneira como nós somos às vezes desprezados, ou como as pessoas às vezes nos oprimem, às vezes traz alguns aspectos positivos na nossa vida. No Salmo 123, a Bíblia vai dizer: a ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Ou seja, o desprezo, a afronta, a opressão, muitas vezes nos faz levantar os nossos olhos para Deus. Às vezes, quando nós sofremos, quando colocam um dedo na nossa ferida, é no momento em que as pessoas se levantam para nos dizer que nós não vamos conseguir, que nós não vamos alcançar, que nós não vamos, que não vai dar certo. No momento em que as pessoas tentam nos enquadrar, em que as pessoas tentam colocar pressão sobre nós, o mundo tenta colocar essas pressões em nós. É o momento em que nós nos voltamos para Deus, nós dobramos o nosso joelho e pedimos o socorro do Senhor. É o momento em que nós olhamos para esse Senhor. O salmista vai dizer que esses homens, o salmista fala que aqueles que os oprimiam, eles não enxergavam os seus olhos, ele olhava só para as suas mãos. Ou seja, vivia uma vida tão desprezado, tão oprimido, e que ele não conseguia sequer levantar a cabeça, vivia de cabeça baixa, vivia olhando para o chão, vivia enxergando sempre a mesma coisa. Mas quando nós vivemos, às vezes, a afronta, o desprezo, nós levantamos os nossos olhos e olhamos para o nosso verdadeiro Senhor, aquele que enxerga e olha direto nos nossos olhos, olha direto nos nossos olhos e penetra o mais profundo da nossa alma, aquele que consegue enxergar aonde o homem não consegue, aonde a sua mãe, a sua esposa, o seu marido não consegue enxergar, Ele consegue. Quando você olha para Ele, Ele tem um olhar de misericórdia sobre você. Servir ao Senhor é a melhor coisa que nós podemos ter na vida. Servir ao Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer. É a melhor coisa que nós podemos ter para nós. É servir a Deus. É olhar para esse Senhor. É olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É prosseguir para o alvo. É não parar, é não desistir. É dobrar os nossos joelhos e clamar por piedade. Na continuação do Salmo, ele vai dizer: ó, tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós. Pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e o desprezo dos soberbos. Tem piedade. Quando nós somos afrontados, desprezados, nós clamamos pelo Senhor. Nós não só olhamos para Ele, mas nós somos impulsionados a clamar por Deus. A Bíblia fala que enquanto o povo de Israel estava no Egito, e que eles estavam sendo escravizados no Egito, o Senhor vai dizer que o clamor do povo subiu até Deus. E Deus levanta um libertador. Deus levanta alguém que conduziria o povo pelo deserto, conduziria o povo por meio do mar, e maravilhas aconteceriam na vida deles. Talvez você esteja passando por um período em que você não encontra solução, você não encontra resposta, você não encontra saída, você não encontra porta aberta.
Mas é nesse momento em que você tem que clamar a Deus, e é nesse momento que Deus escuta o teu clamor, e Ele levanta um libertador para te salvar. Ele levanta uma solução, Ele abre uma porta onde não tem, Ele dá resposta de onde já não se encontra mais alternativas. Esse Deus é poderoso, esse Deus é soberano, esse Deus é Senhor de todas as coisas. E no momento em que nós clamamos por a sua piedade, nós clamamos pelo seu favor, nós clamamos pela sua misericórdia sobre a nossa vida, é o momento em que Ele estende a mão para nos socorrer. Nessa noite o Senhor está com as suas mãos estendidas. Nessa noite o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Nessa noite o braço do Senhor está pronto para socorrer aquele que pede o seu auxílio, o seu socorro. Às vezes nós somos orgulhosos. Às vezes nós achamos que não precisamos de um Salvador. Às vezes nós achamos que não precisamos de alguém para nos socorrer. É como o grande nadador que vai para o mar e de repente acontece alguma coisa, ele começa a se afogar, mas por ele se garantir na sua força, por ele se garantir naquilo que ele conhece, ele despreza a boia, ele despreza a ajuda, ele despreza aqueles que possam salvá-lo, porque ele se acha bom demais, acha que não precisa que ninguém o salve, porque ele sabe nadar, ele é atlético, ele aguenta ficar muitas horas. Existem muitas pessoas que acham que não precisam de um Salvador, acham que não precisa de alguém que os possa socorrer, acham que não precisa de alguém que o possa salvar, e elas desprezam o auxílio, a ajuda do Senhor, o apoio do Senhor. O braço do Senhor não está encolhido, o braço do Senhor está pronto para que você possa segurar, para que você possa pedir o seu apoio, o seu auxílio. Para de orgulho, para de achar que é superior, para de achar que você sabe alguma coisa, para de achar que você é melhor do que alguém. Confia nesse Deus, faz um propósito com esse Deus, escuta a voz desse Senhor que quer se relacionar com você, que quer ter um compromisso com você. Escuta a voz desse que viveu o desprezo, desse que viveu a afronta, desse que viveu as pessoas dizendo para ele: desce dessa cruz, se tu és o Filho de Deus. Ele viveu o escárnio. A Bíblia diz que ele não tinha beleza, ele não tinha formosura, para que ele pudesse ser reconhecido por aqueles que o haveriam de prendê-lo. Judas precisou dar um beijo nele. Ou seja, ele era um homem comum, um homem que a aparência dele era uma aparência normal, uma aparência comum, não tinha como descrever ele e falar: é aquele altinho assim, aquele lourinho de cabelo de olho azul, que nem nós vemos nos filmes do passado. Você imagina na Palestina, todo mundo queimado de sol, e Jesus de lourinho de olho azul, ia ser fácil achar ele, não precisava ter Judas dar um beijo nele. Mas a Bíblia diz que ele não tinha beleza, ele não tinha formosura, ele era desprezado, ou seja, era comum, era um homem normal, um homem que nasceu, as pessoas conheciam a família dele, as pessoas sabiam quem ele era. Certa vez falaram: olha, esse aí nós já conhecemos, não é filho do carpinteiro?
Não é filho de Maria? Nós sabemos de onde ele vem. Ninguém dava nada por ele. Não vai chegar, isso aí não vai chegar em lugar nenhum. Existe alguém que confia em você. Existe alguém que acredita em você. Existe alguém que sabe até onde você pode chegar, que sabe e conhece o teu potencial. Existe alguém que entende as suas frustrações. Alguém que entende e que sabe os momentos em que você chora, em que você clama. Existe alguém que te conhece e quer se relacionar contigo. Esse Deus está pronto. Esse Jesus que sofreu, não quer te ver sofrer tanto. Eu digo tanto, porque quando nós vamos para Deus, muitas pessoas estão indo para o Senhor achando, venha e pare de sofrer. Venha que aqui você não vai sofrer mais. Isso é um engano. Porque quando nós vamos para o Senhor, nós passamos a ser semelhantes a Cristo e a compartilhar com o Senhor do seu sofrimento. Ou seja, quando nós passamos para o Senhor aquilo que aflige a Deus, aflige o nosso coração. Nós nos incomodamos quando alguém sofre do nosso lado. Nós nos incomodamos quando alguém está chorando próximo de nós. Nós nos incomodamos quando andamos na rua e vemos pessoas passando fome. Nós nos incomodamos quando olhamos crianças embaixo de viadutos. Porque o que move o nosso coração é ser semelhante ao Senhor, é ser semelhante a Cristo. E se Cristo amava essas pessoas, o nosso coração começa a ser impulsionado por esse amor também. E isso mexe conosco, mexe com o nosso coração, mexe com a nossa vida. Jeremias capítulo 23, verso 5 diz: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Está falando que da tribo de Davi, que da geração de Davi, viria uma árvore nova, uma árvore pequena, e que a partir dessa árvore, esse renovo, viria um rei que julgaria com sabedoria, um rei que julgaria com equidade. Isaías capítulo 11, verso 1 diz que um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Ele seria como uma árvore estranha no deserto, um renovo, numa terra seca, uma plantinha numa terra árida, uma plantinha num lugar improvável, num lugar onde nós não imaginávamos que poderia vir salvação, que poderia vir libertação. Talvez você já tenha andado por diversos lugares procurando uma saída, uma resposta. Talvez você já tenha passado por diversas doutrinas, religiões. Talvez você já tenha passado por diversos lugares onde te falaram tantas coisas a respeito de Deus. Mas o Senhor está falando aqui que a tua salvação, que a minha salvação veio de um lugar onde nós não esperávamos de que ela viesse. Veio de um lugar onde já não havia mais
esperança, de onde já não havia água, onde já não havia formas dessa planta crescer. Quando foram falar para Filipe que Jesus era o Senhor, que Jesus era aquele que haveria de vir, que Ele era o Messias. Ele, quem? De onde? De onde veio? O Messias veio da onde? Veio de um lugar improvável. Escute o que eu quero lhe dizer, são dos lugares onde menos nós esperamos, de onde nós imaginamos que já não há mais solução, de onde nós imaginamos que dali não vai sair nada. É dali que o Senhor quer levantar socorro para nós. É dali que o Senhor vai levantar o socorro para você. O braço forte dele está ali, de onde você imagina que já não há saída. Esse ramo, esse broto novo, começa a crescer e ninguém dá nada por ele. Ninguém dá nada, não é nada, ninguém molha ele, ninguém rega. Mas aos poucos ele vai crescendo, aos poucos ele vai ganhando força, aos poucos ele vai criando raízes. Aos poucos, o Senhor começa a trazer chuva sobre ele. Aos poucos, ele começa a ter folhagem. Ele começa a crescer. Até chegar ao ponto em que ele começa a dar frutos. Chegar ao ponto em que ele começa a alimentar pessoas. Chega ao ponto em que pessoas conseguem estar debaixo das suas folhagens. Esse broto, esse socorro do Senhor, esse socorro que vem sobre a sua vida, esse socorro que está preparado para te ajudar, ele não vem só para uma vez. Ele não chega para te ajudar só numa situação. Porque muitas pessoas estão atrás do braço do Senhor, estão atrás dos milagres que o Senhor pode fazer, e estão desesperadas: Senhor, me ajuda, vou para a igreja porque Deus pode me ajudar, Deus pode me curar. Estão buscando outras ter uma experiência sobrenatural, ter uma experiência transcendental. Esperam viver um momento com Deus, esperam viver um período na presença de Deus, esperam viver um tempo e ver acontecer algum milagre nas suas vidas. Mas o Senhor, Ele quer ter um relacionamento conosco. O Senhor quer ter um relacionamento, algo que é cultivado dia após dia. Essa plantinha, essa semente que foi plantada no teu coração, e que hoje é um broto novo, e que hoje está começando a crescer, e que hoje está começando a germinar na tua vida. Muitas pessoas podem estar olhando e falando: olha, não vai dar em nada, olha, você não vai conseguir, olha, você não vai atingir esse objetivo, olha, o que você está fazendo naquele lugar? Não tem saída, não tem solução para isso que você tem vivido, isso que você tem passado. Mas o Senhor te diz que a cada dia Ele tem regado, Ele tem alimentado essa planta nova, essa mensagem que chegou até o teu coração, essa semente que foi plantada no teu coração, ela vai crescer e vai dar frutos. Frutos para o reino de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja exaltado na sua vida. Talvez o seu coração hoje esteja deserto, talvez hoje o seu coração esteja seco, esteja precisando de água, de chuva.
para que essa plantinha, essa semente que foi plantada, possa começar a germinar, possa começar a crescer, possa começar a fazer diferença. E o Senhor, Ele quer fazer isso conosco. O Senhor, Ele se alegra em ver, Ele se alegra em nos ver acreditando que Ele é capaz, que Ele é poderoso, que Ele vai fazer, que Ele vai cumprir a sua palavra e as suas promessas. Essa plantinha que está crescendo, essa árvorezinha que está, esse renovo de Deus, Ele há de dar muitos frutos. Ele há de germinar cada vez mais. E a partir dos frutos que Ele der, muitas outras plantinhas e árvores serão plantadas por você. Ora, mas como pode? Ele passou tanto sofrimento, tanta prova, ela que já viveu tanta coisa, já chorou tanto, e ainda assim está falando de Deus, ainda assim está glorificando o nome do Senhor, ainda assim tem coragem de ir para a igreja, tem forças para ir para a casa do Senhor, tem forças para estar em grupo, tem forças para animar aquele que está caído, tem coragem para pregar a palavra de Deus, tem ânimo para estar na casa do Senhor, medita na palavra de dia e de noite, busca a Deus pela madrugada, ora, clama. Os sofrimentos não podem te abater. As lutas, o desprezo, a opressão não podem te parar, não podem parar a tua fé, não pode parar o crescimento do Evangelho no teu coração, da palavra no teu coração, da semente que foi enxertada na sua vida, que foi plantada. Nada disso pode te parar. Nada disso pode parar a mensagem de Deus na sua vida. Nada disso pode apagar o propósito que Deus tem com você. Podem rir, podem zombar, podem falar o que for, podem balançar a cabeça, virar o rosto, te desprezar, mas existe um que está com os olhos atentos, olhando para você. Existe um que está com os olhos atentos, vendo as tuas necessidades, escutando aquilo que sai dos teus lábios. Existe um que está pronto para ouvir o teu clamor, o teu choro, o teu pranto. Existe um Deus que se compadece de nós. Existe um Deus que nos ama. Um Deus que naquilo que Ele sofreu, Ele é capaz de socorrer aqueles que clamam. Um Deus em que nós olhamos para a vida dEle, olhamos para a vida do nosso Senhor Jesus e não encontramos pecado, não encontramos erro, não encontramos dolo, não encontramos. Ele foi como ovelha muda para o matadouro. E nós olhávamos para Ele e o reputávamos como filho de Deus oprimido. O reputávamos como aquele em que não havia alegria, não havia prazer, mas pelas suas pisaduras, hoje nós somos sarados. Pelo seu sacrifício, hoje nós somos libertos. Por aquilo que Ele sofreu, hoje nós temos livre acesso até a presença do Pai. Por aquilo que Ele viveu, hoje nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Por aquilo que fizeram com Ele, hoje nós temos a identidade do povo de Deus, daqueles que vão morar no céu, daqueles que são embaixadores de Cristo, daqueles que são chamados para viver a eternidade do lado do Senhor, e viver de vitória em vitória, de glória em glória, viver dia após dia, crendo que o Senhor
nos resgatou, nos comprou, nos salvou. Aleluia, Jesus. Hoje nós temos tudo que um homem pode ter, tudo que uma mulher pode ter. O sofrimento não se compara à glória que está por vir. Não se compara àquilo que vamos viver diante da presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma salva de palmas ao Senhor. Quero convidar os nossos irmãos para juntos ministrarmos a ceia. Você pode permanecer sentado no seu lugar. Antes de nós servirmos o pão, que é um símbolo que representa o corpo do Senhor, que foi rasgado, moído na cruz do Calvário, que representa o corpo do Senhor, que foi traspassado pelos cravos, o corpo do Senhor que sofreu a pressão de carregar a cruz e de ser chicoteado, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Para fazermos parte dessa ceia, para fazermos parte do corpo e do sangue de Cristo, nós, em primeiro lugar, precisamos reconhecer que esse Cristo é Rei e é Senhor, em primeiro lugar, nas nossas vidas. Nós precisamos ter uma experiência de ser transportado de um reino para o reino dos céus. Precisamos reconhecer que esse Deus é Senhor das nossas vidas. Antes de distribuir, eu gostaria de orar. Eu gostaria de orar por você que quer entregar a sua vida para Jesus, que quer fazer parte desse reino, que quer ver essa planta, essa semente que foi plantada no seu coração crescer, e que quer viver em novidade de vida, que quer viver em comunhão com o Espírito Santo, que quer conhecer mais, que quer saber mais de Deus, que quer ter experiências profundas com esse Deus, porque Ele quer se relacionar conosco. Se você quer fazer parte da família de Deus, se você quer ser participante da mesa do Senhor, a Bíblia diz que nós não podemos nos aproximar dessa mesa indignamente, porque se o fizermos, nós somos réu, participantes da morte de Jesus. Significa que nós estaríamos, se nós nos apresentarmos nessa mesa indignamente, seria a mesma coisa de que nós estivéssemos lá, naquele tempo, e estivéssemos incitando as pessoas, crucificam, ou fôssemos como aqueles soldados que o colocaram naquela cruz. Isso nós precisamos examinar o nosso coração. Se você quer ter um compromisso com Deus, se você quer ter um relacionamento com esse Jesus, peço para que você faça um sinal aí no seu lugar, que você levante uma de suas mãos só. Eu quero orar por você,
E a partir desse momento, Deus vai entrar na sua vida. E Ele vai fazer diferença. Vejo um rapaz lá no fundo, com a sua mão levantada. Vejo uma moça também. Eu não vou pedir para que você saia do seu lugar, porque nós já estamos avançados no horário. Mas eu preciso orar por você. Porque isso lhe dá a liberdade que Cristo pode nos dar. Isso te dá a liberdade de fazer parte, de ser chamado discípulo do Senhor, de ser chamado seguidor de Cristo. Eu quero orar por aquele casal que está lá atrás. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos, Senhor Deus, a vida desse casal que está diante de ti, reconhecendo que tu és Senhor, de que tu és soberano, de que o Senhor tem um plano e um propósito na vida deles. Meu Deus, toma a vida de cada um nas tuas mãos, que no seu coração, Pai, entenderam que fazer parte da tua mesa é um privilégio, Senhor Deus, de quem é chamado teu filho. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor.